Você sabia que se as abelhas fossem extintas da Terra, seria praticamente impossível o ser humano conseguir sobreviver? Pois as abelhas desempenham diversas funções na natureza, diferente do que muitas pessoas pensam, que só produzem apenas o mel, que por final é muito saboroso, não é mesmo? Já existem vários estudos que mostram que algumas espécies de abelhas já estão começando a ser extintas, trazendo um pouco de preocupação para os seres humanos. Mas enfim, nesse vídeo eu vou falar sobre a importância das abelhas para os seres humanos, para que eles consigam sobreviver. Vou falar como é produzido o mel, vou falar os motivos das abelhas estarem sendo extintas e por que dói tanto ser picado por uma abelha. Ademais, antes de saber tudo isso, é importante saber de onde vêm as abelhas e como as abelhas se reproduzem. Enfim, as abelhas nascem dos ovos fecundados pela rainha e que são depositados em alvéolos dos favos, e esse desenvolvimento das abelhas acontece por metamorfose, passando por 4 etapas: ovo, larva, pupa e fase adulta. Ou seja, os ovos das abelhas são depositados nos alvéolos de diferentes tamanhos, dependendo do tipo de abelha que irá nascer. Os ovos que foram fertilizados darão origem às abelhas operárias e às abelhas rainhas. Já os ovos que não foram fertilizados darão origem às zangões. Já na fase larval, as larvas recebem alimentos diferentes dependendo do tipo de abelha que irá nascer. E essas larvas são pequenas e bem esbranquiçadas. Mas enfim, como é produzido o mel? O mel é produzido pelas abelhas através do néctar das flores, que elas coletam no seu abdômen, que possui várias enzimas digestivas. Seguramente, essa síntese de mel é dividida em 4 etapas, ou seja, a primeira, as abelhas coletam o néctar das flores; segundo, as abelhas lançam o néctar dos favos de mel; terceiro, as abelhas batem as asas para ventilar o néctar, fazendo com que a água que está no abdômen evapore, produzindo o mel. E a quarta etapa de tudo isso é que as abelhas produzem o mel, e nessa produção de mel, elas também produzem uma cera, com a finalidade de deixar o mel guardado e protegido. As abelhas armazenam mel para ter uma fonte de alimento quando o néctar estiver em falta, geralmente no inverno. E elas utilizam desse mel para se alimentar, já que o mel é muito nutritivo, né? E é uma fonte de energia. Mas enfim, antes de saber por que as abelhas são tão importantes para a sobrevivência dos seres humanos, é importante saber os principais motivos que as abelhas estão sendo extintas. Tudo isso se dá devido a uma combinação de fatores, como a perda de habitat, já que o crescimento das cidades e estradas está levando a uma perda da grande mata nativa. Outro grande fator para a extinção das abelhas é o uso de pesticidas, que pode infectar as abelhas, e essas abelhas que foram infectadas podem contaminar toda a colmeia. E o último fator da sua extinção é o desmatamento, que causa a diminuição da população das abelhas. Mas enfim, por que o ser humano precisa das abelhas para conseguir sobreviver? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as abelhas não produzem apenas o mel. Elas são responsáveis pela polinização e a reprodução das plantas. Ou seja, sem as abelhas não existiria plantas, muito menos alimentos, já que as plantas formariam apenas clones, não dando origem à variabilidade genética. Ou seja, sem as abelhas, os seres humanos não iriam ter acesso às plantas, porque elas não mais resistiriam, assim como os alimentos também não. Sem contar que os remédios, que geralmente são feitos de planta, também não mais existiriam, fazendo com que muitas doenças não tivessem mais tratamento. Lembrando que isso não acontece com todos os alimentos de plantas, já que nem todos os alimentos de plantas precisam ser polinizados por abelha. Evidentemente, algumas plantas são polinizadas por borboletas, besouros, formigas ou até vespas. Um outro prejuízo da extinção das abelhas é no comércio, já que aconteceria um aumento dos preços dos alimentos que dependem da polinização das abelhas, que caso elas fossem extintas, acabariam causando uma extinção de outros animais também, que dependem das plantas, né, como pássaros pequenos e alguns insetos. Mas enfim, você já deve ter se perguntado alguma vez por que dói tanto ser picado por uma abelha. Acho que todo mundo na face da Terra já deve ter sido picado por alguma abelha. E essa dor é muito forte, arde e incha a pele. Tudo isso se dá porque a abelha injeta uma substância química que ativa os receptores de dor no nosso corpo, e esse ferrão da abelha é muito afiado. Não é à toa que dói tanto, não é mesmo? Lembrando que uma abelha jamais vai te atacar se ela não se sentir ameaçada. Elas geralmente são bem calmas e bem tranquilas, pois elas bem sabem que se elas atacarem alguém, elas não irão conseguir sobreviver, já que na hora de ferroar alguém, o seu sistema digestivo vai embora junto com o ferrão, fazendo com que a abelha não consiga mais sobreviver. Uma outra curiosidade é que o mel é um alimento com maior validade de todo o mundo. Ele pode durar anos e muitos anos. Enfim, por hoje é só. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar um like e comentar aqui nos comentários se vocês sabiam que as abelhas eram tão importantes assim. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder novos vídeos e até a próxima. Valeu? Gente, se cuida, viu? Até a próxima e valeu aí pra vocês.